Senhor, alegremos e regozijemo-nos nele. Amém. Aleluia. Quem sente a presença de Deus nesse tempo, pode dar um glória a Deus aí, pode dizer aleluia. Senhor, muito obrigado. Que gratidão, Senhor, por estar diante de Ti. Que gratidão, Senhor, por saber que o Senhor me ama, que o Senhor me cuida, que o Senhor está comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, seu caderno, caneta, cafezinho, né? Para estarmos. Eu estou sem o meu aqui, mas a minha água eu não posso esquecer. Então, quem está com a sua Bíblia também, né? Hoje nós vamos falar de uma mulher que teve a vida, assim, desgraçada. Sabe? Teve, assim, a vida desgraçada de uma forma, assim, horrível, absurda. Eu vou ter que entrar aqui, porque entrar não, desculpa, ajustar aqui o computador para ficar mais adaptável aqui. Eu nem preciso desse fone, na verdade, porque eu estou gravando e estou sozinha aqui. Então, como eu disse, vamos falar de uma mulher que teve a vida desgraçada. E isso é, por demais, muito triste quando a gente pensa. Deixa eu ligar aqui, ver se vai ficar melhor. Um pouquinho. Quando a gente pensa o quanto nós, mulheres, precisamos de sabedoria. Porque, não sei se é porque é a área, não sei se é porque é a área que eu estudo há muitos anos, me dedico há mais de uns 17 anos que eu me dedico ao estudo das mulheres da Bíblia, né, mas de forma mais aplicável há 17 anos, porque quando eu casei, que nem idade eu tinha para ministrar para mulheres até mais velhas, mais experientes, não por serem mais velhas, mas eram mulheres mais experientes. Eu tive quase que por obrigação de ministrar as mulheres da igreja. Não era a minha intenção, mas a necessidade, né, como diz o ditado, a fome ensina a comer. Então, eu tive que me debruçar ali, comecei a olhar mais para as mulheres da Bíblia. Uma das mulheres da Bíblia que sempre me chamaram a atenção, mesmo sem intenção de ministrar para mulheres, foi Abigail. Até hoje é uma das que eu mais admiro. Tem outras, mas que eu mais admiro, sem romantizar, sem espiritualizar, é Abigail. E eu lembro que foi a primeira mulher que eu estudei com as mulheres da igreja IPF em Sinop, nos meus primeiros dias de casado. Eu nem tinha filhas ainda. E hoje a gente vai falar, dentro desse tema, né? Deixa eu ver aqui, rever aqui. Eu tive um encontro de manhã cedinho com as meninas, mas não deu para gravar, porque só dá para gravar no computador. E eu, de tanto planejar, acabo esquecendo de deixar o computador ali fácil, já ligado do lado para eu fazer no quarto mesmo, né? E o tema que nós nos propusemos iniciar essa jornada, esse tempo de desafio, tempo de recomeços, tempo de estudo aprofundado, né? Quem já anda comigo no discipulado, andou ano passado na igreja e tem continuado, vai ter mais facilidade de melhorar alguns conceitos que a gente tem estudado na linha da jornada da mulher sábia. Então, continua na linha da travessia da mulher sábia, né? E o tema é livre da insensatez do passado e construindo sabedoria no presente. Eu vou até escrever aqui
É, não, eu vou ativar a legenda melhor. O nosso tema é livre da insensatez do passado e construindo sabedoria no presente. Para quem já anotou, é um lembrete. Para quem não, é uma ativação para que você possa pensar nesse tema. Toda a nossa insensatez está ligada sempre ao nosso passado. E o texto que nós vamos ler é Lucas 16:10 e Gênesis. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Gênesis 30, Gênesis 32, Gênesis 32, deixar aqui. Gênesis 32, trinta e dois. Só conferindo aqui se continua gravando, porque para desconectar isso aqui é muito fácil. Então, só um minuto que eu estou achando o texto. O texto de Lucas está em Gênesis, que é sobre a mulher de Ló. Eu quero ler também hoje de manhã eu não li esse com as meninas, porque não deu tempo, nós nem conseguimos avançar tanto. Ficamos só em algumas aplicações do texto, foi o que eu consegui passar, mas eu quero ver também, né, porque essa história é lá inicialmente, que Jesus resgata nos ensinamentos ao discípulo. É tão interessante perceber o quanto ele lembrou, né, desse fato e trouxe para os discípulos. Olhou para eles e disse, claro que a gente pensa que só tinha homens na equipe de Jesus, mas não, tinha as mulheres piedosas, colaboradoras, que serviam o ministério dos discípulos, serviam ali lado a lado, né? Eu não sei por que não tem as discípulas de Jesus, e nós estamos aqui para isso. Porque isso é discipulado, isso é mentoria, isso é jornada, né? Então, só um minuto. Fazer ao vivo é assim, né? Tem esses espaços, essas tolerâncias, é mais fácil da gente interagir, né? Então, eu sei que é em Gênesis 32, ou é 35. Eu gosto do texto em Gênesis, porque lá em Lucas, Jesus está resgatando a parte em que ele diz, lembre-se da mulher de Ló, né? Porque já está trazendo um fato que ocorreu no passado. Como o nosso tema é livre-se da insensatez do passado e construindo sabedoria no presente, Jesus estava ali construindo sabedoria com os discípulos, resgatando a história da mulher de Ló. E
O fato é que ele diz assim, e lembrem-se, quer dizer, olha, não se esqueçam do exemplo da mulher de Ló. Então, Gênesis, desculpa, 19, 26 a 29, não 32. Eu estou confundindo 32 do capítulo de Lucas. Então, é Gênesis 19. É que o texto tem um tema: Ló recebe em sua casa os dois anjos. Foi, assim, um episódio muito forte, porque esse era o tempo em que havia manifestação, né, da vontade de Deus, mensagens através de anjos. É muito séria essa história, depois você pode ler ela inteira, para esse tempo é muito bom, quem está participando, principalmente intensamente da jornada. É, é, 19, 26 a 29. Esses capítulos de Gênesis, eles são muito grandes, assim, para a gente achar, assim, às vezes rapidinho. 19, 26 ao 29. Isso verteu, não, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subiu fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Então, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, olha que coisa tremenda, ele se lembrou de Ló e salvou Ló, né? E designou que ele fosse, não olhasse para trás, não parasse no caminho. Ele ainda pediu, né? Conversou com o anjo e pediu para ir para a cidade mais próxima. E a conversa foi que ele podia ir, que aquela cidade que ele estava indo não seria atingida. Então, gente, continuando, né, para a gente avançar mesmo e concluir esse propósito, porque aqui nós vamos trabalhar dois princípios. Um a gente já trabalhou um pouquinho segunda-feira à noite, que é a base, é o princípio da fidelidade, da obediência. E, e nesse mais um discipulado, a gente vai estar ministrando muito, muito poderosamente ao nosso coração. Quando a gente se debruça sobre a palavra, né, Deus vai estar ministrando, porque Ele é incrível. Ele fez coisas incríveis por nós, está fazendo e fará. Eu sei que Ele ainda vai ministrar muito poderosamente ao nosso coração. E eu vou fazer uma oração aqui, né, na gravação, de bem pertinho, porque vocês vão, quem já ouviu alguma coisa e quem não ouviu vai saber entender o que realmente a gente está fazendo, né? A base vai ser sempre os princípios. Eu já passei, coloquei no grupo, quem já participou, já coloquei os 5 princípios que a gente vai estudar. E nessa ministração hoje a gente vai ver de novo o princípio da obediência, porque a mulher de Ló desobedeceu. A gente vai lembrar do princípio, a explicação dele é quando quebramos um princípio, seja os bíblicos, seja um princípio do trânsito, seja um princípio numa fila, né, seja um princípio da ordem de qualquer coisa. Quando a gente quebra o princípio vem e nos quebra na emenda, né?
ou seja, no lugar mais frágil da nossa vida. E eu vou orar com vocês agora para que o Senhor estabeleça um tempo diferenciado na sua vida, tá? Eu estou gravando pelo Google Meet, eu acredito que vai dar certo, porque como eu tenho assinatura, eu tenho um limite muito bom de gravação, que eu atendo pelo Google Meet, né? Eu pago todo mês uma mensalidade para eu ter melhor qualidade no Google Meet, mais tempo, porque quando é grátis, às vezes fecha, né? Você tem que sair, entrar de novo. Mas é isso. Então, que Deus nos dê um tempo diferenciado, um tempo de sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a insensatez, livres da insensatez do passado e construindo sabedoria no presente, porque Deus já trabalhou no passado, Ele cabe todos nós, da humanidade, mas Deus trabalha diariamente no presente. Por isso que eu falei do texto bíblico que é de Davi no início. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Nele é no Senhor, tá? Não é no dia. É também, mas é principalmente no Senhor. Porque é o dia de hoje que nós temos como a maior oportunidade para se render, obedecer, andar na presença do Senhor, fazer a obra do Senhor, ordenar a nossa vida, ajustar a nossa agenda, né? Por simples que seja, quando eu falo de agenda, tudo que você tem que fazer num dia é um cumprimento de agenda, né? Às vezes você já acorda sabendo que você tem N esquisitos para dar conta e às vezes nem consegue, porque as mulheres hoje, eu estava falando de manhã com as meninas, que também conversei com a pastora Dolores, e foi ela que falou isso para mim. As mulheres estão muito cheias de atividades, né? E parece que a gente tem tantas atividades e que o tempo não é suficiente. Porque a gente abriu o olho, piscou, já estamos em setembro, já vamos para o último trimestre do ano. E as mulheres estão muito cheias de tarefas, tanto em casa, né, quanto até mesmo na igreja. E eu sempre tenho um certo cuidado com isso, quando eu estou ministrando alguma coisa, curso, me lançando nessa proposta aí, desse novo projeto. Eu sempre tenho cuidado, porque para que a gente administre tudo, a gente tem que ter uma boa administração do nosso tempo. Não é porque Deus nos dá 24 horas, que começa a partir da hora que a gente vai dormir, né? O dia termina quando a gente vai dormir e começa quando a gente acorda. Se você acordar, tipo eu, independente de qualquer coisa, de estar em jejum, em projeto, eu acordo cedo. Então, a gente precisa administrar bem o tempo, porque ao acordar cedo, eu tenho sempre muitas vantagens em tudo que eu vou fazer. Porque eu acordando cedo, eu dou conta de umas coisas que são prioridades cedo, né? Não tenho mais criança pequena, mas vez por outra ainda faço um mimo para um filho, quando eles estão saindo na hora que eu estou por ali, faço alguma coisa que eles gostam de comer. Às vezes nem faço, vou fazer uma coisa que realmente para mim, é tomar um banho, quando está só aqui esse tempo está bem frio, eu não estou saindo de manhã, mas quando está sol eu já estou ali 6 horas, 6h30 na caminhada, nas trotadas, e isso me faz muito bem, isso é cuidar também da gente, né? Porque o quanto a gente cuida da gente, seremos cuidados também pelos outros. E o quanto a gente se respeita, respeita os nossos limites, respeita as nossas fraquezas, mas também respeito teremos do outro, entendeu? Então, é uma coisa que, às vezes, a mulher, ela adoece, a família nem toma conhecimento, porque ela é sempre aquela mulher maravilha, né? Graças a Deus por isso, porque isso implica também ter saúde, mas tem umas que até doente não param, são mulheres tarefeiras, né? Eu falo muito disso no curso Mulher 1, que mulher é tarefeira, cheia de tarefa.
Às vezes ela até sabe que ela não vai dar conta, mas porque ela tem medo de dizer não, de ser rejeitada, do que as pessoas que ela, para quem ela vai dizer não, se sintam rejeitadas, então ela faz além das suas forças. E são as mulheres tarefeiras que não conseguem remir o tempo. O apóstolo Paulo disse, como é que a gente tem que viver? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E esses dias que a gente está vivendo são dias muito maus, dias de enfado e canseira, assim, visível, né? Se for olhar tudo ao nosso redor, em termos de mundo, de sistema, de economia e tudo mais, é um fator de cansaço, de estresse. E olha, saindo um pouco do assunto, mas também não saindo, porque é um discipulado, né? A gente tem mais abertura para se colocar. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Estresse é fator de doença, viu? Às vezes você está com um problema e é derivado de estresse. Claro, mas quem não tem estresse, realmente é difícil não ter. Mas a gente pode administrar esse estresse. Eu mesmo, quando eu fico estressada por preocupação, por coisas que não dão muito certo, né, saem fora do programa, eu sinto que minha imunidade baixa. E olha que eu tomo é, vitamina todos os dias. Está até aqui do meu lado, vitamina C, vitamina com zinco, que nessa idade já tem que ter zinco. E eu queria dizer para vocês que muitas doenças são derivadas do estresse, da fadiga, da exaustão. Muitas doenças são decorrentes da pressa para se alimentar, da falta de um descanso, que seja por 15 minutos por dia, né? Da falta de você, muitas vezes, parar e olhar para você mesmo. E hoje eu estava percebendo que eu estou com isso aqui tudo travado, sabe? Preciso tirar um tempo para fazer um bom alongamento. E isso é fator de canseira, né? Isso tira o ânimo. Então, essa jornada também é para ativar, né? Para motivar, para revigorar, porque você dorme cedo, a gente já falou disso no encontro de segunda-feira, e acorda cedo é fator de revigoramento. Parece que não, né? Ah, se eu dormir a manhã inteira eu vou ficar revigorada. Quem disse? A manhã não foi feita para dormir. E isso é um princípio bíblico, que a gente gosta de quebrar, né? Por uma questão, às vezes, está muito cansada mesmo, mas nem dorme. Às vezes tem pessoas que ficam na cama e nem dormem, nem tem um sono reparador, porque de manhã não é o horário do sono reparador. Então, essa jornada vai ser uma jornada muito gratificante, onde nós juntas, no discipulado bem pertinho, você vai ser amada. Por quê? Porque você vai primeiro ser acolhida aqui, né? Como eu gostaria de ter tido jornadas, desafios como esse quando eu era mais jovem. Né? Isso, e justamente o fato de eu gostar de fazer e querer fazer, ele fala, nossa, você não tem o que inventar mais. Então, ele fala, você diz que está, às vezes, até cansada, né? Porque faz parte, né, da mesmo da idade. Mas você fica inventando, mas eu tenho muita satisfação em fazer, porque essa é uma época de mulheres perdidas. Vocês não têm ideia de mulheres que se debatendo, procurando achar um significado para as coisas, né? Por isso que essa jornada é livre da insensatez do passado, porque o passado é um lugar onde há, às vezes, mágoas, às vezes até falta de perdão, frustração, decepção, né? Quantas mulheres estão, assim, estão como uma estátua de sal no casamento, paralisadas, no ministério, né? Na satisfação com o seu trabalho também. Com tantas outras coisas, nós podemos estar num lugar chamado estátua de sal.
E ali, naquele processo, e orar, já estou adentrando no assunto mesmo, naquele processo, a mulher de Ló, que não tem nenhum nome, né? Como outras mulheres não têm nome na Bíblia, são mulheres sem nome. A mulher de Ló, ela, por causa do passado, ela foi impedida de viver o futuro que Deus tinha para toda a família. Ela parou, olhou para trás, ela quebrou um princípio, ou vários dentro da palavra, mas um deles é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso foi Paulo que falou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Talvez eu esteja colocando mais palavras, mas é isso. E acredito que foi ele que disse também, olhando para Jesus. Como é que a gente vai viver o presente, construir esse presente? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus. Então, gente, aqui nós estamos sendo acolhidas, esse discipulado, essa mentoria de 21 dias, né, que não vamos nos encontrar todos os dias, mas você vai estar no processo todos os dias. Vamos nos encontrar 3 vezes na semana, 2 vezes ao vivo aqui no online, por esse mesmo link, e para quem está pertinho aqui, no sábado à tarde, às 16h30, a gente vai estar também numa coisa mais espontânea, se deixando guiar pelo direcionamento que Deus vai dar, né? Aplicando alguns princípios. Pretendo também, nesse projeto, trazer maldições familiares, trazer um pouco para a gente, né? Não ficar olhando só para os sintomas e ver a raiz de algumas coisas, a gente poder se despedir disso realmente sem olhar para trás. Então, eu oro para que o Senhor dê saúde, dê graça a cada uma de vocês. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Renove sua vida nesse tempo. Dê muita, muita sabedoria e que você seja construída nesse tempo como mulher de um nível de sabedoria diferenciado. Ó Senhor, vem falar conosco sobre uma mulher, né, que realmente viveu uma vida desgraçada, a mulher de Ló. E quer dizer, ela nem viveu, né? Ela, na verdade, ela nem viveu, ela morreu, né? Depois, mas ela foi muito desgraçada, muito infeliz, porque faltou sabedoria. E durante essa jornada nós vamos fazer um mapa, o mapa da sabedoria, com passos práticos, situações práticas, para você entender o que é sabedoria, como praticar, como se posicionar. Talvez até nesse momento eu ou você estejamos passando por uma circunstância em que a gente nem sabe como exercer sabedoria, né? Já tenhamos passado por algumas, em que nós olhamos assim para os 4 cantos e pensamos, e agora, o que fazer? Né? Como que eu vou aplicar a sabedoria nessa situação? E a gente devia mesmo perguntar, sabe? Porque nós não sabemos. Tiago, ele fala lá no capítulo 1, verso 4 e 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? De livre e espontânea vontade, e não lança em rosto. Então, é isso que eu peço para você, para mim, que Deus dê sabedoria para a gente praticar, se posicionar, né? Porque tudo que a mulher de Ló precisava era se posicionar. Eu não sei se ela estava tão pertinho dele quando o anjo falou com ele. A Bíblia não conta, né? Como em outras histórias, como de Abraão e Sara, a gente tem mais detalhes, e de outras mulheres da Bíblia, mas deles a gente não tem. Não se sabe, eu gosto muito de, não que eu vá acrescentar nada ao texto, mas gosto muito de pensar, poxa vida, será que ela estava realmente perto, dentro da situação? Porque quem está dentro não tem por que duvidar da voz de Deus. Quem está fora, né, pode até duvidar, mas quem está dentro, não.
Então, se você está dentro desse discipulado, está nessa jornada, você não vai ter como você não ouvir a voz de Deus. Não porque seja só através de mim, não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas eu creio que Deus vai falar muito, né? Sem lisonjas, autolisonjas, Deus vai falar muito com você. Eu vou dar um exemplo que eu falei para as meninas hoje de manhã cedo, 5h30. No exemplo de Lázaro, né? Ontem eu fui dormir no meu horário normal, sempre durmo cedo quando eu posso. E eu acordei muito cedo, achando que já era 4 horas da manhã, que é normalmente o horário que eu acordo. E acordei e fiquei ali pensando, tão chateada mesmo, meu Deus, acordar meia-noite. Eu não dormi nem 5 horas. Aí eu fiquei pensando, por quê? E me veio muito forte isso que eu estou falando aqui para vocês. Quem está dentro não tem como duvidar da voz de Deus. Agora, quem está fora pode até duvidar. Lembra de Lázaro, né? Jesus disse assim, falou para Lázaro, Lázaro estava no túmulo, já cheirava mal. E ele disse, Lázaro, sai para fora. Que coisa tremenda, né? Ali Deus, ou seja, Jesus, né, em forma de Deus, falou para Lázaro, sai para fora. Ele deu vida a Lázaro dentro do túmulo, porque o morto não vai ouvir, né, gente? Nem aquele que está morto espiritualmente, só pela misericórdia. E ele estava morto fisicamente, intelectivamente, ele não tinha como ouvir, mas Lázaro sai para fora. E aí começou o milagre. O milagre da ressurreição de Lázaro, ele tem várias etapas, depois se dá uma olhada lá, várias etapas. Às vezes o milagre é feito de uma vez só, né? Como muitos outros na Bíblia, no Novo Testamento. Mas às vezes o milagre, ele tem um início e ele tem um processo. E Deus trabalha também com processos. Quando eu coloquei esse desafio para setembro, início 1º de setembro até dia 21, é porque 21, ou é 22, mas acho que é 21, começa a primavera, né? No Brasil a estação é primavera. E é um processo, né? Natural. Acontece muitas coisas diferentes do que temos vivido até aqui, quando se inicia a primavera. E é um fenômeno muito tremendo, né? E é isso, gente. Ela nem viveu, ela morreu. Mas ela foi muito desgraçada, muito infeliz, porque faltou sabedoria. Então, eu vou fazer com vocês um mapa da sabedoria, vai ser muito legal, com passos práticos, situações práticas, para você entender. E o que é sabedoria? Vamos entrar aqui já no tema. O que é sabedoria? Você está aí com o seu caderninho, pode colocar essa pergunta. O que é sabedoria? Eu vou dar 30 segundos para você pensar enquanto escreve. Não sei se você já pensou sobre isso, ou já estudou, ou já participou de algum ensinamento com relação a essa pergunta. O que é sabedoria? Faltou sabedoria para a mulher de Ló, porque eles tinham um relacionamento com Deus, eles vinham ali de uma convivência com Abraão, né? Então, eles eram ali da linhagem judaica, e eles tinham já um conhecimento, não eram pessoas que eles não tinham apenas interação, né? Porque interação a gente tem mais do que relacionamento. Relacionamento é outra coisa. Pode ser que o nível deles fosse um nível mais raso, né? Abraão tinha um relacionamento com Deus. Lázaro e sua família tinham um relacionamento com Deus. Que interação a gente tem com o vizinho, às vezes a gente não sabe nem o nome do vizinho, mas a gente interage com ele. Interage com uma pessoa na fila do pão, na padaria, no supermercado, em algum lugar, mas a gente não conhece a pessoa. Então, interação não é conhecimento, tá? Ou seja, não é relacionamento. E
não sei, na linha daquilo que eu vinha pensando com vocês, tentando construir, não sei se ela tinha realmente um relacionamento com Deus. Isso vale para a gente também se avaliar, né? Eu tenho um relacionamento com Deus ou eu interajo com Deus nas campanhas da igreja, nos cultos, nos discipulados da vida, né? Porque discipulado não é somente um curso, pegar uma Bíblia do curso de discipulado e estar estudando. Um discipulado não é somente isso. Vocês vão entender depois por que eu estou falando isso. Para você entender o que é sabedoria, como praticar, como se posicionar, né? Falando de posicionamento, eu vou dar umas dicas aqui já para vocês. Às vezes, nós estamos ansiosas, com coisas de casa mesmo, com tanta tarefa, com tanta coisa para dar conta, e a gente não sabe como administrar uma situação, às vezes em casa, que alguém chega, ou né, o marido, tipo aqui, né, nas 5 linguagens de amor, aqui em casa minha, é o serviço, eu gosto muito de servir mesmo a minha casa, gosto de fazer para que todos fiquem bem. A minha linguagem de amor é o serviço, né? Eu gosto de servir. Tem épocas que eu estou mais lenta nisso, mas eu procuro, quando eu faço sempre com muito amor. Não me sinto cobrada se alguma hora eu não puder fazer. Fico bem tranquila, né? Não vou me enforcar no pé de coentro, como eu gosto de dizer, porque não fiz. Eu já fui muito dessa, de ficar muito frustrada, de não ter feito. Ai, meu Deus, não fiz e pedi 1.500 desculpas. E ninguém nem tchum, né? Se eu não puder fazer, eu digo, ou então eu simplesmente não me faço como presente. Quando a gente tem criança pequena, a gente já sacrifica mais, né? Mas hoje, e faz muito tempo, eu entendo que maturidade se adquire também com autonomia. Então, a gente precisa delegar as coisas, precisa compartilhar, pedir ajuda, não é fraqueza, né? Às vezes fazer uma pequena reunião e falar, esses tempos aconteceu isso aqui. Olha, é sério. Cada um cuida da conta de suas coisas, de arrumar melhor, de separar para lavar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente mesmo, nós achamos que porque as coisas estão acontecendo e fluindo, ninguém está pagando nenhum preço para isso. E a gente sabe que paga, né? Para você manter minimamente uma casa em ordem, você tem que ter um planejamento, se esforçar. Então, eu até falei no primeiro dia para as meninas que eu tenho uma frase da minha vida que me guia muito. Eu vou repetir aqui, porque quem não estava pode ter a oportunidade de ver. Talvez tenha algumas mulheres que não adentraram ainda essa proposta, porque acham muito difícil acordar 5 horas para fazer ali sua higiene, fazer um chazinho, um café, fazer um exercício, fazer um devocional, né, cuidar de si. Mas a frase da minha vida é essa aqui: difícil é uma coisa que eu não quero fazer. E longe é um lugar aonde eu não quero ir. Então a gente precisa ficar atento, sabe? Quando a gente está achando as coisas difíceis, pondo muita dificuldade para fazer algo, ir a algum lugar, é porque, na verdade, a gente não quer ir ou não quer fazer, né? Então, é isso, minhas amadas. Partindo aí, é, quando nós queremos nos entregar a um processo de desenvolvimento, eu discipulado, o curso dentro do meu chamado, é tudo um projeto, né? É
uma oportunidade que a gente tem de desenvolvimento e crescimento pessoal, né? A gente não cresce mais fisicamente, mas a gente cresce pessoalmente, como pessoa, como gente no mundo, como mulheres, né? Cada qual no seu lugar, na sua função, nos seus projetos, planos. E isso é uma verdade poderosa. Quando nós queremos nos entregar a um processo de desenvolvimento, quando nós desejamos algumas coisas profundamente, não tem lugar, não tem distância, não tem circunstância. Ainda mais nós que somos mulheres. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente se alinha com aquilo que a gente deseja e a gente faz tudo ao nosso redor se alinhar com aquilo que a gente deseja. Não é verdade? Basta ser um novo emprego que demande acordar mais cedo, às vezes até deixar as coisas tudo pronto em casa. Quantas mulheres, né, têm que trabalhar e têm que deixar o bonde andando? Nem todo mundo tem o privilégio de ter alguém para ajudar. E tem mulheres que têm que deixar os filhos pequenos, principalmente em cidades grandes, com as vizinhas, com as amigas, porque não tem como, né, deixar só nem contratar ninguém para ajudar. E tudo se dá um jeito, né? Às vezes empregos muito distantes que atravessa a cidade, como a cidade de São Paulo, dentro de um metrô superlotado. E a gente vê por onde a gente anda que a população maior é de mulheres, mulheres que vão e vêm, trabalhadoras, guerreiras, né? E a gente deseja e a gente faz tudo ao nosso redor se alinhar com aquilo que a gente quer. Quando a gente quer, a gente consegue. Por isso que eu não admito que alguém diga que não consegue, que alguém diga que não consegue, porque a gente consegue sim quando a gente quer, né? É, eu queria que vocês entendessem que é, vocês entendessem, escrevessem aí no caderno de vocês, que tudo que a gente fala, escrevendo, né, a gente legaliza. Então, coloca aí, entendo que preciso de esforço. Não tem como. A gente já teve uma jornada com base em Josué, né? Quando Deus fala para ele, pare de moleza, Moisés morreu, mas a bola da vez é com você. Então, seja forte e corajoso. Então, esse forte e corajoso tem a ver com esforço. Ele teria que fazer um grande esforço, porque não era brinquedo, não, né? Tá alinhado ali com a liderança forte, como era de Moisés. E de repente Moisés morre, Josué entra num processo de luto, de perda, porque luto não só é de parentes que morrem, né? Luto, às vezes se entra em luto pela morte de perda de um amigo, de um professor, de um patrão. Né? Todo mundo entra ali num ritmo diferenciado, mas entra num processo de luto. Então, Deus mandou Josué se esforçar. Então, escreve aí. Entendo que preciso de esforço. Isso é para tudo, né? Nós estamos aí com o Congresso de Mulheres previsto aí para novembro. Daqui um pouco está faltando só 2 meses, que é dia 21 de novembro. E nós precisamos nos esforçar, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que vai estar tão perto da gente. Se fosse um congresso distante, que demandasse uma viagem grande, né? Com um, um peso financeiro de viagem, demanda maior esforço, mas é aqui pertinho da gente. E a gente espera que a gente possa ter uma participação ativa. Eu já fiz a minha inscrição, porque eu queria me garantir no primeiro lote. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não paguei nada. Eu garanti lá a minha inscrição, mas eu não paguei nada. E eu quero
convidar vocês a se esforçarem para estar no congresso. Tá? Estou só conferindo aqui se eu estou realmente gravando. A minha intenção de fazer agora inteiro é para poder ficar gravado, para não ter que ficar indo e voltando. Então, amém? Vocês entenderam que precisam de esforço? Você quer ser diferente? Essa é uma oportunidade. Essa é uma conexão, um relacionamento bem de perto. Não é uma interação, como eu ia dizendo. Eu já ia usar a palavra não adequada. É um discipulado e relacionamento. Jesus chamou os discípulos para um relacionamento. Sempre que ele estava ministrando para eles, ele estava ali num relacionamento com eles. Você não pode dizer que se relaciona com uma pessoa com quem você nunca conversou ou não conversa. Né? A partir do momento que você trava uma conversa ali, seja em que teor for, você está já entrando num relacionamento com a pessoa. Então, ser uma mulher sábia é realmente algo diferente e que demanda muito esforço. O que é sabedoria? É se esforçar para cumprir, obedecer os mandamentos do Senhor, os princípios bíblicos, né? Que a Bíblia está recheada de princípios, princípios assim como não são leis, né? Tanto quanto era no Velho Testamento, mas princípios são para bom andamento. Né? Uma coisa que é muito fácil a gente entender dentro disso é você respeitar os princípios do trânsito. Né? Se você não entende, mas você respeita, de repente você vai achando que vai poder fazer uma conversão bem ali de qualquer jeito. Não. Quando você faz isso, você não está respeitando. Aí você fala, mas para quê? Mas por quê, né? Não foi permitido fazer aquela conversa, convenção, né, que chama, né? Porque ali envolve risco, e se a pessoa faz, pode causar como já tem acontecido muito, né? Vários acidentes. Às vezes a pessoa faz a convenção errada porque ela não tem conhecimento, ela nunca andou por ali, né? O conhecimento se dá pelo envolvimento, por estar dentro da cidade, dentro do processo. Andando sempre naqueles locais, você vai aprendendo. Às vezes você nem se utiliza daquele processo, mas você sabe por uma placa, por alguma experiência que a outra pessoa passou ali, que existe aquilo lá. Então, Lázaro só ouviu a voz de Jesus, no sentido que era necessário, porque ele estava dentro do túmulo. Se ele estivesse fora, ele talvez nem precisasse daquela voz. Então, mesmo morto, certamente respondeu ao chamado poderoso de Jesus para sair para fora. Então, Ló estava sendo levado para fora da cidade. Mas quando ele já estava fora, o anjo se apresentou a ele de novo. E, pelo jeito, a mulher dele não estava lado a lado com ele. Me dá uma sensação assim, né? Uma impressão, uma coisa, uma conjectura minha, que ela não estava perto, ela estava mais para trás e parou para olhar e ficou para lá, né? Ficou estéril. A falta de obediência nos torna estéreis, inábeis, inoperantes, disfuncionais. Então, louvado seja Deus. E aí, você também pode abrir a sua Bíblia em Lucas 17, tá bom? Do verso 9 ao 29. Eu estou aqui separando as minhas anotações.
sabemos que é muito difícil para nós, enquanto mulheres, enquanto seres humanos, de carne e osso, sermos sábios, né? Para a mulher e para os homens também. É muito assim, desafiador, não vou colocar difícil. Porque a gente já está tão acostumado a meias verdades, a quebrar regras, né? Principalmente o brasileiro. O brasileiro é expert em quebrar regras, em dar um jeitinho brasileiro, né? E a omitir muitas vezes e fazer de conta que não fez nada para não ser punido. E isso, infelizmente, é um aspecto cultural muito feio, vergonhoso. E tem sempre alguém querendo levar vantagem em cima de alguém, é numa fila de ônibus. Aqui em Curitiba, eu fiquei bem impressionada quando eu cheguei com a educação do pessoal nos ônibus, né, para entrar em ônibus, mesmo sem ser, como não tem tubo, as pessoas fazem uma fila ali naturalmente e vão seguindo passo a passo. E aquilo me chamava muita atenção, né? Isso é uma qualidade boa que certamente nós não herdamos das nossas raízes culturais. Nós herdamos da colonização, né? Principalmente aqui no Sul. Então, é muito difícil, ou seja, tira a palavra difícil, desafiador, porque nós somos de carne e osso e não somos sábios o tempo todo. Quem já andou comigo em algum curso, em algum treinamento, sabe que eu gosto de falar que a mulher virtuosa, ela não nasce pronta, ela se torna virtuosa a cada dia. Virtuosa é cheia de virtudes. E uma das virtudes que Deus mais honra e é louvável é a virtude da obediência, que também está vinculada à submissão, que é uma palavra que algumas mulheres detestam. Só que a submissão, ela é um princípio de bênção. E assim foi na vida de Jesus. Jesus só venceu o tempo todo porque estava continuamente em submissão ao Pai. Se você lê os evangelhos, a história de Jesus, né, principalmente, você vai encontrar nele essa virtude. Todo o tempo ele estava fazendo alusão à dependência dele do Pai, à obediência. E a Bíblia mesmo fala que ele aprendeu todas as coisas pela obediência. E quero continuar aqui com vocês. Devemos dizer sempre a Deus que existem questões dentro de nós que muitas vezes não estão resolvidas, anseios que ainda não foram saciados e que muitas vezes nos sentimos como uma mulher samaritana, indo à beira do poço, em alguns momentos da nossa vida. Eu sempre falo isso para Deus, nas minhas orações. Senhor, para onde que eu estou indo? Será que eu estou indo para a beira do poço em busca de água? A água pode ser uma oportunidade, uma coisa diferente, né? Pode ser pedir alguma coisa a alguém. O frio já está passando aqui, porque a água já não está mais fria, está morna. Então, é, por isso que eu gosto do discipulado, mesmo sendo online, porque a gente consegue ser mais, se relacionar melhor, né? Relacionamento é isso, é você poder abrir o coração, de ser também discipulado, é você poder falar das suas fraquezas, das suas limitações, é você fazer ao vivo, né? Se quem sabe faz ao vivo, passar por algum desajuste de internet e estar ali sendo treinada para ter paciência, às vezes desligar tudo e retomar, porque já aconteceu comigo, que falta energia, alguma coisa, apaga tudo, quando eu retorno não tem mais nenhuma mulher esperando. Geralmente o normal, é não ter. Tem umas quando apagou, ela já
coloca o dedo no botão do desligue e acham que não vai dar mais certo. E isso é um aspecto que a gente tem que avaliar também, né? A gente às vezes está tão cansada, às vezes não está nem com muito saco para aquilo e acha até bom que não dê certo. Ai, que bom que faltou energia, porque pelo menos eu saí e fui fazer outra coisa. Que aí entra nas mulheres tarefeiras, né? Porque se for por isso, sempre tem alguma coisa esperando por nós dentro de casa. Se eu olhar aqui ao meu redor e você aí ao seu, eu estou olhando aqui, estou vendo um cesto de roupa suja, que eu já deixei na minha cara, porque eu não posso esquecer de já colocar na máquina à noite para ficar de molho, é uma roupa mais, necessita mais de molho. E eu fico pensando, se eu olhar aqui bem na minha mesa, preciso tirar tudo para tirar a poeira, entendeu? Tem sempre alguma coisa nos esperando. E tem outra, se você parar por alguma situação, não puder fazer, tudo continua andando. Isso que me faz também refletir. Se tudo continua andando quando eu não posso fazer, por que que eu vou me descabelar porque eu estou de pé e não posso dar conta? Depois eu faço. Né? Eu tinha uma questão que eu tinha que fazer do jeito que eu planejei, e graças a Deus eu fui liberta disso. Todo planejamento, seja na empresa, na igreja, na escola, no projeto, na liderança, ele é passivo de mudança, né? E ninguém é infalível. Todos somos falíveis, graças a Deus. A gente precisa trabalhar esses termos, sabe? Às vezes, nessa jornada, nesse desafio, tem o tempo das afirmações. Depois eu vou passar a folhinha para vocês, no grupo VIP, para você poder imprimir e fazendo, sabe? Tem dias que você, nem todo dia você acorda vendo passarinho verde, nem todo dia você gosta do cantar do galinho aqui, tem um bem pertinho. Nem todo dia você está tão afinada com as coisas boas, né? Você acorda meio brocochó, a tendência ali de ficar olhando para baixo, se sentindo cansada, vítima, e você precisa ali aprender a fazer afirmações que te revigorem, né? E uma das afirmações é essa, é falar, eu não sou infalível, eu sou falha, eu posso falhar. Não tem problema nenhum se eu falhar, se eu não der conta. E em Cristo eu posso todas as coisas. E esses dias o Espírito Santo me levou a fazer afirmações. Por épocas eu faço afirmações, uma afirmação todos os dias. Às vezes um mês inteiro fazendo uma afirmação só. E esses dias o Espírito Santo me levou a acordar e dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E isso envolve todas as áreas da minha vida, né, no caso. Por isso estou alegre, porque quem é o ladrão da alegria? É o diabo. Se ele conseguir mexer na nossa alegria, ele ganha muito terreno para nos atrapalhar. Então, né, tem situações, tem áreas da nossa vida, eu estava dizendo, que tem frustrações, que tem temor, medos, decepções. Tem até mesmo aquelas mulheres que estão passando por uma fase e dizem assim, meu Deus, por que que eu entrei nesse casamento? Por que que eu estou com esse homem, né, com esse marido? Aqueles maridos e aquela mulher está ali naquela tentativa frustrada, decepcionada com seus resultados, de ter que obter resposta, né, e preenchimento, de ter que ter soluções das questões mais profundas da nossa alma, e de um jeito humano e carnal de operar, muitas vezes. A gente tende a querer operar no nosso modus operandi, né? Do nosso jeito. O que é que eu vou fazer para ficar diferente? E é aí que a mulher do Ló
certamente teve saudade do passado e perdeu o seu futuro, né. Algumas situações em que a gente pensa, como que o Senhor vai nos tirar nessa jornada? Então, gente, esse tempo de recomeço através dessa jornada, nós vamos pedir a Deus que em nome de Jesus, Ele fale conosco neste dia ainda, né, não sei que horas você vai ter tempo de ouvir essa gravação. Ainda nesse momento, o Senhor fale conosco, que Ele traga realidades profundas acerca das questões onde nós estamos presas. Tantas vezes agarradas, acorrentadas, a situações onde nós não fomos bem-sucedidas e muitas vezes nos culpamos. A culpa é irmã gêmea da frustração, da decepção, quando você fica no lugar de culpa. Então, eu quero. Peraí, só um minuto. Então, eu quero pedir a Deus que a gente possa, onde nós não fomos bem-sucedidas e nós nos culpamos, a gente possa romper com isso, né? Isso é um processo interno, pessoal. Se você quiser depois abrir o coração, abrir um papo com relação a isso, a gente está aqui para isso também. E muitas vezes nós não podemos construir um presente porque nós estamos presos no passado. A mulher de Ló estava saindo já, mas ela estava presa no passado, no que ela estava deixando para trás. É tanto que o texto em Lucas, Jesus acrescenta em Gênesis, não tem, mas Jesus faz um reforço ali, né? Com toda a autoridade e poder que ele tinha, ele estava ali preparando também para um tema da sua volta. Então, nós estamos nos preparando em sabedoria e com sabedoria para a eternidade, gente. Ninguém está se preparando para ficar aqui nessa terra. Deus me livre, ninguém aguenta. A gente não aguenta mais os tufões desse tempo, né? Então, nós estamos marchando para Canaã celeste. Jesus vem nos buscar. Então, tem situações da nossa vida em que nós ficamos resignados e nos resignamos, vamos cedendo às pressões emocionais, né, às vezes até no relacionamento com pessoas tóxicas, sentando à mesas das quais a gente já deveria ter saído há muito tempo, né? Só tem uma mesa que a gente deve permanecer nela. É a mesa que está descrita no Salmo 23, porque lá diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Então, é ali, transborda, né? É ali que nós devemos estar, daquela mesa que nós não podemos sair, a mesa preparada pelo Senhor. Então, tem pessoas tóxicas, pessoas difíceis. Nessa jornada também eu vou falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Dá um spoilerzinho, nada muito, né, profundo. E muitas vezes, quando nós não insistimos em ficar em lugares, né, onde já deveríamos sair, a gente corre o risco de ficar inerte, inoperante, como a mulher de Ló. A gente não consegue fluir porque a gente está apegado ainda a coisas do passado. E nós mulheres temos muito essa tendência de organizar tudo para levar tudo. A gente pudesse, arrumava as bolsas e sacolas para levar tudo, né? Eu tive uma experiência muito, aqui no discipulado também eu posso falar, muito, muito triste, muito dolorosa, uma experiência psiquiátrica também,
quando eu fui embora daqui para Sinop, e eu levei a mudança toda, deixei com aos meninos o básico, tipo assim, um prato para cada, uma xícara, um talher, um lençol, dois, né? Porque são dois jovens que ia ficar. Eu levei tudo, gente, tudo, do balde de pia aos panos de chão, né? E foi realmente uma mudança muito grande. Porque nós mulheres, quando foi para eu vir embora, dentro disso que eu estou comentando, que a gente tem a tendência de querer abarcar, né? A gente tem esse chamado para acolher, para arrumar. E eu, na volta, eu não consegui trazer, porque ficava muito caro e não tinha onde colocar quando chegasse aqui. Graças a Deus eu não trouxe. Depois eu dei tanto, graças a Deus. O pouco que eu trouxe ainda foi difícil achar lugar para colocar as coisas, né? Porque se você está num ambiente pequeno, para você deixar tudo em sacola é complicado. E caixas, algumas poucas caixas, mas tinha. E eu tenho uma experiência muito grande com isso, porque muitas vezes nós não conseguimos nos mover levando pesos, né? Então, que Deus nos ajude a melhorar, nos ajude a desenvolver, nos dê clareza e revelação nessa hora, né? Aqui em forma de oração, eu digo em nome de Jesus, eu peço isso. E Lucas 17:32, é, essa mulher que nós muito conhecemos, né, que é o texto onde Jesus faz alusão a ela, discipulando os discípulos, que ele estava preparando eles o tempo todo para a eternidade e para a missão que ele tinha para eles. E ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. É enfático isso. É do texto todo que eu quero que vocês foquem ali, que isso fique na mente de vocês durante todo esse processo que vamos passar juntas. Lembrem-se da mulher de Ló. Só aí já foi um baque na nossa mente, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Lembrem-se da mulher de Ló. Eu quero trazer para você, nesse discipulado ao vivo, né, nesse momento, nesse encontro ao vivo, dessa mentoria ao vivo, e aí no final nós vamos orar juntas. Se você tiver alguma questão, como eu já falei, você vai poder colocar até mesmo nos comentários, porque como eu vou levar para o YouTube, você pode escrever enquanto vai ouvindo, escrever lá, porque fica, né, registrado. Eu não estou falando para você abrir seu coração e falar coisas, né, pessoais, aí se você quiser também não tem problema, porque aqui, o meu YouTube, o canal é fechado ainda, não é aberto. Eu ainda pretendo organizar todo para poder abrir para quem quiser achar. Fazer uma melhor gravação, né? Porque tem recursos e eu não tenho todos os recursos técnicos aqui. Isso demanda um trabalho profissional. Então, eu quero trazer para vocês nesse discipulado aqui ao vivo, né? Se a gente tivesse no YouTube mesmo, de verdade, fazendo por lá, a gente já podia ir conversando lá, né? Colocando até dúvidas, perguntas. No YouTube ao vivo você pode levantar a mãozinha, igual eu estou fazendo aqui, entendeu? Aparecer, né, do ladinho. Você pode mandar uma carinha, pode colocar uma apreciação com o coração, um joinha, palmas, né, para o que está sendo dito. Então, são formas aqui, realmente são interações, né? Aí você no YouTube também pode fechar o seu microfone, tipo, ó, vou fechar o meu. Precisar fazer alguma coisa, fechar a câmerazinha, aí você vai pegar algum.
cafezinho, ou responder alguém, fecha o microfone, fecha a câmera. Então, é muito bom. A gente, se Deus quiser, vamos agendar um encontro desse ao vivo pelo YouTube, porque já fica gravado, no minuto e a gente interage mais, né? Pode mandar mensagem no chat. Sei que vocês já sabem disso, mas é bom a gente lembrar, né? E como diz a Aeromoça, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Então nós temos liberdade nesse lugar que é um discipulado, mesmo que seja online, né? É diferente quando a gente está assim, ao vivo. Mesmo no online, vale muito a pena. E aqui eu não estou no YouTube, estou no Google Meet, né? Se vocês estivessem comigo, estava aparecendo a fotinho de todo mundo. Quando a gente estiver no Google Meet, eu peço que vocês sempre fechem o microfone e abra a câmera, porque é interessante a gente ver umas às outras, isso dá um up, né? Dá um estímulo para a gente prosseguir. Eu gosto muito, eu prefiro, às vezes, quando eu quero falar com uma amiga, uma pessoa que eu preciso pedir oração, orar junto, eu gosto que seja tipo face a face, né? A gente vendo a pessoa. Então vamos caminhar, minhas amadas. Nós temos liberdade nesse lugar, é um discipulado, livres da insensatez do passado e construindo sabedoria no presente. Então, quem quer fazer isso, dá um joinha aí. A gente precisa recapitular que a sabedoria, como nós já aprendemos aqui nesse momento, temos aprendido nos discipulados presenciais, né? Quem anda comigo um pouco aqui na igreja, nós temos aprendido sobre a sabedoria, sobre as virtudes. A sabedoria está na alma, tá, gente? Ela não é uma questão somente espiritual, ela está na alma, no centro das nossas emoções, no nosso intelecto, na nossa vontade. Então, ela está lá, ela é direcionada pelo espírito, na mulher espiritual, né? A mulher espiritual, ela é direcionada pelo espírito, mas a sabedoria, ela está no nosso intelecto. Se você não sabia, né? Dito isto, fique sabendo, ela está no nosso intelecto, que é a nossa razão, nossa capacidade de decisão, nosso raciocínio, nossa vontade. A gente produz tudo isso no intelecto. Então, a sabedoria, ela está na alma, que também é o intelecto. Ela está, seja ela, ela é revelada pela palavra de Deus, revelada no Espírito. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, o nosso espírito é fortalecido para ter sabedoria. Por isso que não dá para andar sem ler a palavra, sem orar e sem jejuar. São as 3 disciplinas básicas. E o nosso intelecto está na nossa alma. Nós temos um ser tripartito. Como é isso? E triuno, como Deus. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Nós também somos três em um. Né? E isso é a doutrina da trindade. A única diferença é que a única coisa que fica eternamente é o nosso espírito. Né? E na trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são eternos. Nós não somos triunamente eternos, mas Deus é triunamente eterno. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque nós temos um espírito que vai comparecer diante de Deus. Vamos receber um corpo glorificado. E lá nós não vamos viver uma vida inoperante. Tem gente que pensa que lá vai ser uma coisa assim, sem alegria, mórbida. Não, gente. Nós vamos ter uma vida operante. E né, o nosso corpo será glorificado, voltará
para o pó nessa existência, né? Porque nós vamos receber um corpo diferente. Deus me livre que fosse esse. Quero nem saber desse corpo no céu. Lá não tem lugar para pecado, né? O nosso corpo, ele é pecaminoso. Ele nunca se converte. Está sempre querendo dar um jeitinho para desobedecer, para não fazer como é pedido. Quando você sabe que uma pessoa não está submissa a Deus, é quando ela não faz da forma que ele é pedido. E tem mulheres que não entram em harmonia de andar junto, de caminhar, né, com o marido. Ela sempre quer fazer diferente, como ela quer, porque ela quer se impor, ela quer ser aquela que diz: eu sou autoridade. Eu tive esses filhos, eles têm que obedecer a mim, eles têm que ouvir a mim. E isso é uma quebra de princípio do inferno mesmo, porque por causa disso, né, nossa querida irmãzinha Eva ferrou tudo. Ela foi inventada de bater um papinho bobo no jardim lá com a serpente, e a serpente lançou, né, por ser serpente, ter uma cavidade bucal difusa, falou mansamente com ela que ela seria igual a Deus, e ela caiu na armadilha e dançou neném, e nós dançamos até hoje por causa disso. Veja como a quebra de um princípio pode desorganizar tudo. Desorganizou todo um projeto e foi de Deus, não foi nem meu nem seu. Então, o princípio da quebra, a quebra de princípio, quando a gente quebra o princípio quebra a gente na emenda. Por isso que essa mentoria, né, essa jornada, a gente vai trabalhar com princípios. Então, nessa de hoje, que eu já estou terminando, a gente vai ver que houve a quebra da obediência, porque ninguém sabe, né, como é que foi a conversa deles lá. Mas alguém fez diferente. A mulher fez diferente. E, infelizmente, a maioria dos perrengues na palavra que a gente encontra tem muito a ver com mulher. Por isso que tem uma cultura aí que mulher não tem nada na cabeça. Isso não é verdade. Nós somos sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. Save, S-A-V-E. Sábias, saiu duas vezes aqui a palavra, sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. São afirmações que você deve dizer todo dia quando acordar: eu sou sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. E não é só no meu lar, é onde pisar a planta dos meus pés. Gente, isso é tão profundo e faz tanta diferença. Então, na mulher espiritual, a sabedoria que tem um lugar na alma, ela vai ser moldada, burilada pelo espírito, tá? E a mulher sábia é diferente da mulher tola, né? Tem a sábia e a tola. Estava falando que a alma que habita no corpo, ela vai voltar ao pó, o corpo vai voltar ao pó, a alma que está no nosso corpo será glorificada, né? Voltará para o pó nessa existência, e quando Jesus tocar a trombeta lá, os anjos tocarem a trombeta e Jesus voltar para nos buscar, nosso corpo ressuscitará glorificado, certo? Nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, nesse dia, vão ressuscitar primeiro, que já estão mortos, né? Morreram em Cristo, ou seja, estavam no caminho da salvação. Aí nós estaremos ali vivendo junto com o Senhor e vamos para as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. Ficar lá com o Senhor, festejando o casamento, as virgens prudentes. Depois nós vamos retornar com o Senhor para novos céus e nova terra, e nós vamos governar as nações com Jesus. Aleluia! Maravilha, né?
Então, nós não vamos ficar na nuvem lá tocando harpa com os anjos num ambiente monótono, né? É isso que eu queria dizer. Aquela monotonia, aquela coisa sem graça, nós não vamos viver assim. Como as pessoas pensam, não, nós vamos voltar com Cristo para governar as nações. Olha que maravilha, gente. O governo vai ser absolutamente de Cristo. Então a gente sabe que às vezes a gente não tem acesso a esse conhecimento porque a gente não se programa. A gente procrastina, a gente começa o ano dizendo que vai ler mais a Bíblia, né? Se você ler 10 capítulos da Bíblia, começando hoje, no livro de Mateus, no final do ano você terá lido todo o Novo Testamento. Tem algumas meninas aqui que já fizeram comigo a leitura de toda a Bíblia. Né? Eu li, fazia o áudio, explicava e a gente orava. Eu tenho tudo isso lá no Telegram, né? Quem tiver Telegram poderá até ler comigo, porque tem tudo gravado. Então, gente, a gente muitas vezes não obtém o que a gente quer no relacionamento com Deus, porque a gente fica procrastinando. Né? A procrastinação é um vício de comportamento e emocional que a gente precisa prestar atenção. Não é a mesma coisa que preguiça. Preguiça é uma coisa, procrastinar depois eu faço, amanhã eu faço a faxina, sábado eu lavo a roupa, segunda eu passo, entendeu? Aquilo que está lá em Eclesiastes. Tudo que vier às mãos para fazer, faze agora. Porque além para onde vais, não haverá nem planos nem projetos. Então a gente tem que pensar também que o diabo ele vai militar contra você, né? Ele vai militar para que você não esteja presente aqui. Por isso que eu falei para vocês falarem, escreverem aí, entendo que preciso de esforço. Escreve bem grande, pega um marca-texto forte, tipo esse aqui, né? E passa assim em cima para ficar bem destacado no teu caderno, né? Eu entendo que preciso de esforço para dar conta de, eu acredito que de 100% de tudo que eu tenho que fazer, a gente precisa de esforço. Às vezes você está cansada, mas você conseguiu fazer aquele planejamento que você fez de deixar toda a cozinha limpa, né, de limpar um móvel, uma geladeira, e você está cansada de noite, mas tem aquela sensação de dever cumprido, de ter realizado, de que amanhã você não tem mais aquilo ainda para fazer, né? Aquilo já não está mais na lista. E procrastinação é isso, é às vezes poder fazer, mas não faz porque, não, quando tiver outro discipulado, a pastora gosta de fazer, eu gosto mesmo, aí eu faço. Eu sei que tem situações que a pessoa não pode mesmo, né? Tem situação dentro da nossa igreja local que a pessoa não pode mesmo, ou as pessoas, né? Tem, tudo é passivo também de análise. Então, eu estou aqui com muita dor de cabeça, porque a gripe está me dando dor de cabeça. Eu não quero ficar tomando analgésico, sabe? Não é muito bom. Faço tudo para não tomar. Eu já fui muito dor de cabeça, tomo Lidoflex, e não é bom. Aí eu quero falar disso para vocês, que vai vir muita coisa assim para falar para você. Não participe, não faça, não escreva, não faça o seu devocional, não escute sua música preferida, vai fazer outra coisa. Você tem tanta coisa para fazer. E a gente tem que ter, muitas vezes, um planejamento ali diário, que é o que a gente vai fazer, né? O básico, inicialmente, o restante é com cada uma, mas a gente precisa.
Então, eu sei que já pode ter gente aqui que já faz isso, né? Mas aí você vai olhar de uma forma diferente para o que você já faz. Então, a gente sabe que o diabo ele vai militar contra a gente, para a gente estar presente aqui. O diabo vai militar de qualquer maneira para que você se distraia e você não venha aprender a treinar seus pensamentos, seus sentimentos, suas posturas, que você precisa ter para desenvolver e treinar sabedoria. Então, o que é a sabedoria, onde é que ela está, a gente já viu, e como é que a gente treina a sabedoria, né? O diabo sabe que você vai se tornar uma mulher imbatível, invencível, você vai ter resposta para tudo, posicionamento correto para tudo. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você pensar no que Deus vai pensar, se Ele vai gostar, isso é o temor do Senhor. Se Ele vai aprovar aquilo que você está pensando, falando, fazendo. Eu esqueci de colocar o fone. Eu acho que talvez esteja muito baixo e entrando som externo. Agora que eu lembrei do tal do fone, gente. Sério que eu esqueci disso. Acho que agora vai ficar melhor, porque tá com o fone bem pertinho aqui. Então, o diabo, ele sabe que você vai se tornar uma mulher imbatível, invencível, você vai ter resposta para tudo, posicionamento correto para tudo. Isso não é querer ser a perfeitinha, não. É ser sábia, nada tem a ver com ser perfeitinha, né? Nada tem a ver com ter medo que os outros achem que eu tô querendo ser a melhor, perfeitinha. Eu não tenho, sabe? Na corrida pela sabedoria, não tô nem aí o que é que vão achar, o que vão pensar, porque eu sei que tô indo na corrida certa. É, o que é que Deus vai pensar, no que Deus vai pensar, se ele vai gostar, né? Então, o temor do Senhor é isso. Puxa, eu tenho um, algo para, um negócio para fazer, onde eu vou, é, nessa negociação, vou lesar o direito de algumas pessoas. Quando eu estou no temor do Senhor, na sabedoria, eu não vou querer entrar nessa negociação, porque Deus com certeza não vai se agradar. Vocês entendem? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é você pensar no seu intelecto, na sua alma, é, se Deus vai aprovar aquilo que você está pensando, falando, fazendo ou não. Ele vai te trazer um ponto de reflexão para você decidir, se definir a partir do que ele gostaria que você fizesse, daquilo que a palavra dele, a vontade dele revelada traz para você, compreendeu? É uma pergunta. Por isso que ser sábio é diferente, porque o mapa da sabedoria que nós vamos trabalhar juntas vai trazer pontos claros e específicos. Vai trazer situações, passos aonde você vai construir essa sabedoria, onde você vai treinar essa sabedoria. Então aqui a inteligência é para você se posicionar no tempo e no modo. Porque provérbio diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Não é na hora que eu quero, porque eu acho que essa é a hora. Não, é na hora que eu vou entender que Deus quer, né? E como isso é tranquilo, é seguro. E para tudo tem um tempo e tudo tem um jeito de se fazer. Para tudo tem um tempo e um modo, né? Eu já falei. Que vai trazer mais ganhos para o reino de Deus, para nós mesmos, para a nossa família, para as nossas relações. Então, eu me lembrei de um texto agora, eu quero que você abra em 1 Pedro 19:51, no capítulo 3.
É um versículo que, assim, eu exaustivamente medito. Todo tempo eu estou lembrando desse texto para poder me direcionar. A gente sabe que aqui, eu vou abrir a Bíblia, né? 1 Pedro, não vou falar porque pode ser que eu tire ou acrescente algo e não vai dar certo. 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3. Quando Deus fala para os maridos, ele fala para a mulher primeiro, nesse capítulo, é no verso 7. 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Olha que coisa tremenda. E há um tempo atrás eu escrevi aqui do lado, burro, porque o homem que não faz isso, ele é burro, porque as orações dele vão ser interrompidas. Né? Isso para o homem cristão. Imagina a tragédia também que é para o homem não cristão. Então, é um versículo que eu penso sempre, todo o tempo. Estou lembrando desse texto para poder me direcionar. A gente sabe que aqui, né, é, no versículo 7 é incrível. Aqui está escrito: do mesmo modo, vós, maridos, sejam sábios. Então, a sabedoria não é só para a mulher. Não é só a mulher que passa por essa qualificação de não ser sábia, o homem também, né? No convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil, como herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as nossas orações. Aí, como eu falei, né, eu escrevi aqui há algum tempo, não sei nem quando foi, que isso aqui era o homem ser burro, né? Burro é tolo. Por quê? Por que burro? Porque o homem que não tem sabedoria para conviver com a sua esposa, ele vai ser um homem que vai ter ser tido como tolo. Que vai, que não vai, ter suas orações respondidas pelo Senhor. Então ele vai ter um bloqueio da parte de Deus para a vida dele. Então é um tolo, é um burro mesmo, né? E essa palavra aqui de 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, no versículo 6, vai dizer: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Em outra versão diz: é que vocês são filhos de Sara e vocês não vão, é, não, não vão ser submissas e obedientes e vocês não vão temer nenhuma perturbação. Então, quando você é submissa e obediente, você não precisa temer nenhuma perturbação. Isso serve até para a mulher que o marido não é crente. Se ela for submissa e obediente, né, ela não vai sofrer nenhuma perturbação. Então, ser submissa à vontade de Deus para a sua vida, ou seja, ser sábia e ser obediente aos princípios da palavra de Deus, ou seja, isso vai nos tornar sábias, aprender a obedecer. Então, para aprender a obedecer uma lei, você precisa conhecer, né? Se você não conhecer as leis do trânsito e outras leis que regem a nação, o estado, a cidade,
você não vai conseguir cumprir. Não tem para cumprir os princípios, os mandamentos do Senhor, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, gente, a nossa vida deve ser regida nos princípios e obter o resultado dessas ações. Quando nós nos deixamos reger, nós vamos obter bons resultados, né? E um deles é a segurança, é a tranquilidade, é estar andando no lugar certo. Então a gente precisa saber e reconhecer, precisa entender que a sabedoria ela é treinável, por ela ser estar na alma, no intelecto, ela é treinável. A gente pode treinar ser sábia todos os dias, um pouquinho. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a mulher de Ló é o nosso exemplo hoje. Então, você tem sido uma mulher sábia? Né? É a pergunta para terminar. Escreva aí, eu tenho sido uma mulher sábia? Sábia. Agora entrou certa a palavra. Eu teria muitas outras coisas para compartilhar, mas eu já vou terminar. Eu nem olhei que horas eu comecei. Depois a gente continua. Então a gente vai terminar. Agora seria mais uma experiência mais pessoal que eu ia compartilhar. Pode ficar para um outro momento, se eu me lembrar. Então, enche o seu pulmão de ar, sua alma de esperança, nesse caminho da obediência, de não ficar olhando para o passado, vai ficar tudo bem. E quando estiver bem difícil, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa o ar em 4, solta, segura em 2 e solta em 4, bem devagarinho pela boca, tá? Então é isso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esses momentos, por essa gravação, meu Deus, tomara tenha dado certo. Eu quero te agradecer e bendizer porque o Senhor é bom. Nós te amamos, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, como diz a canção. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei do amor de Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada. Cada mulher que se envolve nesse tempo, nesse compartilhamento, nesse relacionamento, porque aqui não estamos executando uma simples interação. Queremos ser conhecidas de Ti e conhecermos umas às outras, apoiarmos umas às outras, consolarmos umas às outras e andar, Deus, em virtude e valor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma tarde, uma noite, uma manhã, não sei que horas você vai ouvir isso aqui, na presença do Senhor. Abraços. Vou parar a gravação.